Hebreus, capítulo 9. Hebreus, capítulo 9, nós vamos ler a partir do versículo 18. Ou melhor, a partir do versículo 15. E por isso é mediador de uma nova aliança, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo da primeira aliança, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houver morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Por isso também a primeira aliança não foi consagrada sem sangue. Porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes, com água, lã purpúrea e esopo, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo: Este é o sangue da aliança que Deus vos tem mandado. E semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, que é a figura do verdadeiro, porém ele entrou no mesmo céu para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Amém. Até aqui. Ontem eu e a mãe estávamos dentro do carro, eu estava dirigindo e nós estávamos indo em direção ao mercado. Eu estava usando o caminho que eu sempre uso, que eu estou acostumado, e de repente veio um carro e ele não respeitou a preferencial. Eu e a mãe estávamos na preferencial. Ele não respeitou, ele simplesmente invadiu. E bateu em nós. Graças a Deus ninguém se machucou. Só houve danos materiais, tanto no meu carro quanto no carro desse senhor. Eu desci do carro, o outro motorista também desceu, e ele me pediu desculpas por ele não ter prestado atenção. E logo depois de pedir desculpas, ele pegou, tirou o celular do bolso, e ele me disse: não se preocupa que eu tenho seguro contra terceiros. E ele ligou para a seguradora, ele explicou o que tinha acontecido, tirou fotos ali do que tinha acontecido no meu carro, tirou fotos dos meus documentos e agora está tudo acertado. Hoje a seguradora já entrou em contato comigo, amanhã eu vou lá fazer a vistoria e a gente vai marcar a data para fazer o serviço no carro. Um seguro facilita muito a vida da gente. Né? Facilita a vida desse senhor porque ele não precisa se preocupar em desembolsar dinheiro para pagar o conserto do meu carro ou o conserto do carro dele. Ele só entrou em contato com a seguradora e está tudo resolvido. E a minha vida é mais tranquila porque eu também não preciso ficar naquela tensão de será que esse senhor vai me enrolar e não vai pagar aquilo que ele me deve ou ele vai pagar? Não precisa se preocupar porque a seguradora resolve tudo. Um seguro, quando se tem um seguro, a vida fica muito mais tranquila. A nossa existência eterna também é muito mais tranquila quando nós temos um seguro. Na verdade, a única tranquilidade eterna que qualquer um de nós pode ter está ligada à segurança que só Jesus pode nos dar. Qualquer tranquilidade eterna ou espiritual que alguém tenha, que ela não tenha obtido em Jesus, é uma segurança falsa. É uma tranquilidade falsa. O risco que nós corremos é muito maior do que
crises econômicas, do que desemprego, do que acidente de carro ou vírus mortais que possam existir por aí. O perigo que nós corremos é muito maior do que isso. O risco que nós corremos é eterno, é infernal, é maldito e é amaldiçoado por causa dos pecados que todos nós cometemos contra Deus. Porque vai haver um dia em que Jesus julgará com justiça todas as pessoas. As pessoas clamam por justiça. O problema é que na maioria das vezes as pessoas clamam por justiça de forma hipócrita. Elas clamam por justiça pensando só nas pessoas que fizeram mal para elas. Mas elas se esquecem que elas também fizeram mal para os outros. E daí elas ficam felizes quando a justiça ocorre, punindo aqueles que fizeram mal para ela. Mas ela fica triste quando a justiça pega ela. Daí é complicado. A maioria das pessoas clama por justiça, mas clama por justiça de uma forma hipócrita. E vai haver um dia em que Jesus vai julgar todas as pessoas, os vivos e os mortos, com justiça. E todos os pecadores serão, por Jesus, condenados ao inferno. E é exatamente por isso que nós precisamos que Jesus assegure para nós a nossa salvação. Nós precisamos que Jesus faça um seguro em nosso nome. Para que, acontecendo qualquer tragédia, qualquer coisa, a nossa salvação esteja segura lá com Ele. Na semana passada nós começamos a estudar esse texto aqui e o nosso foco foi nos versículos 18 até o 22. E nós aprendemos que só Jesus, o sacrifício da nova aliança, pode nos garantir o perdão dos pecados. Se você não ouviu essa pregação, ou se você ouviu e esqueceu, é interessante que você em casa, agora eu posso dizer isso, né? É interessante que você em casa procure o meu canal no YouTube, se inscreva, dê o likezinho lá, aperte o sininho e ouça a última pregação que eu postei. Porque muito daquilo que a gente vai falar hoje está ligado à pregação da semana passada. Então, na semana passada, nós vimos que só Jesus, o sacrifício da nova aliança, pode nos garantir o perdão dos pecados. E hoje, com base nos versículos 23 até o 28, nós veremos que, crendo em Jesus, a tua vida estará eternamente segura. Crendo em Jesus, a tua vida estará eternamente segura, porque Jesus é o sacerdote da nova aliança. E como sacerdote da nova aliança, Jesus comparece por ti perante Deus, hoje, no presente. Como sacerdote da nova aliança, Jesus se manifestou para aniquilar o teu pecado no passado. E como sacerdote da nova aliança, Jesus aparecerá novamente para completar a tua salvação no futuro. Só Jesus pode te assegurar a salvação, porque só Ele poderia fazer, e de fato fez, tudo o que era necessário para que você fosse salvo. Ninguém além de Jesus poderia fazer aquilo que Ele fez para assegurar a tua salvação. Ninguém, nem mesmo você. Nenhum líder político ou religioso poderia fazer por você aquilo que Jesus fez por você. Não resta nada mais, não há nada mais a ser feito além daquilo que Jesus fez. Como o próprio Jesus disse, está tudo consumado. Crendo em Jesus, a tua vida estará eternamente segura, porque Jesus é o sacerdote da nova aliança. E Ele comparece perante Deus a favor de ti. Ele se manifestou nesse mundo para aniquilar o teu pecado.
Ele vai aparecer novamente para completar a tua salvação. O versículo 23 começa com a expressão de sorte que é uma expressão sinônima da palavra portanto, que indica a conclusão de um raciocínio. Sempre quando nós falamos portanto, de sorte que, logo, nós estamos concluindo um raciocínio, nós estamos colocando a conclusão de alguma coisa que nós raciocinamos anteriormente. E a conclusão é essa. Essa é a conclusão que o escritor de Hebreus chega. Era necessário que as cópias das coisas celestiais fossem purificadas com sacrifícios de animais, mas as próprias coisas celestes fossem purificadas com sacrifícios superiores. Essa é a conclusão que ele chega. Mas o que isso quer dizer? Para entendermos a conclusão que ele chegou, a gente tem que voltar um pouquinho na argumentação dele. O escritor de Hebreus aqui está admoestando esses crentes judeus para que eles evitem ou para que eles não abandonem a fé em Jesus. É isso que ele está fazendo. E ele já demonstrou que aquilo que nós temos em Jesus é superior a tudo que a religião judaica poderia oferecer. Tudo aquilo que a religião judaica poderia oferecer, Jesus oferecia de forma superior e melhor. Sim, o judaísmo ele tinha sido estabelecido por Deus. Deus tinha estabelecido o judaísmo, mas apenas como uma religião temporária, que deveria vigorar até o momento em que Jesus viesse cumprir todas as coisas que estavam previstas na lei. E ao cumprir todas as coisas que estavam previstas na lei, Jesus trouxe a realidade, as bênçãos espirituais de tudo aquilo que a religião judaica apenas apresentava como símbolos, como sombras, como tipos, como cópias. A religião judaica apresentava apenas as cópias das bênçãos que Deus queria trazer sobre o seu povo. A religião judaica trazia apenas um reflexo pálido das bênçãos que Deus queria trazer para o seu povo. Jesus, de fato, trouxe à realidade todas as bênçãos que Deus queria e agora já derramou sobre o seu povo. E tendo demonstrado que Jesus, então, é superior aos anjos, a Moisés, ao sacerdócio levítico e a todos os sacrifícios do tabernáculo, do templo, agora o nosso escritor está demonstrando como a nova aliança que nós temos em Jesus é superior à antiga aliança de Moisés. É nesse ponto aqui que nós estamos. A aliança é um dos temas bíblicos que perpassa toda a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. É um dos temas que unifica a palavra de Deus. Porque a gente pode, quando a gente vai raciocinar acerca da palavra de Deus, a gente percebe que os livros que compõem a Bíblia, eles foram escritos com os objetivos mais variados e diferentes. Por exemplo, Moisés escreveu Gênesis, Êxodo, Números, Levítico, Números e Deuteronômio com um propósito. Já Isaías escreveu o seu livro com outro propósito. Jeremias escreveu o seu livro com um propósito ainda diferente. E Paulo escreveu Gálatas, Efésios com um propósito também diferente. Só que o que une todos esses propósitos diferentes, o que une todas essas temáticas diferentes que a gente encontra na palavra de Deus, é o tema da aliança. Está presente em todos os livros da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. A aliança é o meio pelo qual Deus determinou que ele se relacionaria com o seu povo, para dar ao seu povo a salvação e para que por meio dessa salvação o seu próprio nome, o nome de Deus, recebesse louvor e glória. Fora da aliança, o único relacionamento que pode existir entre Deus e o homem é o relacionamento de ódio, de ira, de maldição, que acaba no inferno.
Hebreus 9,15, a gente pode voltar um pouquinho ali. Hebreus 9,15 nos diz que, ao morrer, Jesus se tornou o mediador da nova aliança que foi profetizada por Jeremias. E essa nova aliança, ela garante aos crentes o perdão dos pecados e a herança eterna. É assim que está o versículo 15. E por isso é mediador de uma nova aliança, não o testamento, é que a nossa versão está errada, por isso é mediador de uma nova aliança, para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo da primeira aliança, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Mas que herança eterna é essa? Perdão dos pecados, até a gente consegue entender. Bom, nós éramos pecadores e a morte de Jesus, segundo as bênçãos da nova aliança, conquistou para nós o perdão dos pecados. Mas e que herança eterna é essa? Aí os versículos 16 e 17 nos explicam. Que herança eterna é essa? Esses versículos aqui aproveitam o fato de que a palavra grega diateque significa tanto aliança quanto testamento. Então o escritor de Hebreus faz esse trocadilho com essa palavra para nos explicar que herança é essa. Ao morrer, Jesus inaugurou a nova aliança e também colocou em ação a sua disposição de última vontade, o seu testamento. A nossa herança é a herança que Jesus recebeu de Deus. Jesus tinha uma herança e, ao morrer por nós, Jesus nos colocou no seu testamento. E quando ele morreu, o seu testamento entrou em ação. E nós, os que cremos em Jesus, somos beneficiários desse testamento. De modo que aquilo que pertence a Jesus, pela fé, agora também pertence a nós. Essa é a herança eterna que nós temos, além do perdão dos pecados. Nós vimos na semana passada que a morte de Jesus não foi uma casualidade. A morte de Jesus não foi um acidente do destino. Pelo contrário, a morte de Jesus foi uma necessidade própria da natureza de uma aliança. E vocês podem encontrar os detalhes do porquê isso na pregação da semana passada. O autor de Hebreus explica a necessidade da morte de Jesus como sacrifício inaugural, como sacrifício que inaugurou a nova aliança, em termos dos sacrifícios inaugurais da primeira aliança em Moisés. Hebreus 9:18 diz o seguinte: por isso também a primeira, aqui diz primeiro porque a nossa tradução está entendendo de ATQ como testamento, mas está falando de aliança aqui. Por isso também a primeira aliança não foi consagrada sem sangue. Jesus tinha que morrer para inaugurar a nova aliança, porque nem mesmo a primeira aliança não foi inaugurada sem sangue. Ou, colocando tudo isso de uma forma positiva, Jesus tinha que morrer para inaugurar a nova aliança, porque a primeira aliança também foi inaugurada com o sangue do sacrifício de animais. E nos versos seguintes, o nosso escritor explica como foi a inauguração da primeira aliança. Ele cita os sacrifícios e cerimônias, versículo 19. Porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã purpúrea e sopo, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo. E daí a gente pula para o versículo 21. E semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. Ele cita aqui como foi a inauguração da primeira aliança. E ele cita as palavras que Moisés pronunciou quando a primeira aliança foi inaugurada. Essas palavras se encontram no versículo 20, dizendo: este é o sangue da aliança que Deus vos tem mandado. Mas nós vimos também na semana passada que o escritor de Hebreus, de forma proposital, juntou os sacrifícios inaugurais da primeira aliança com outros sacrifícios e cerimônias que só iriam ocorrer depois. A primeira aliança foi inaugurada em Êxodo 24. E se a gente fosse ler Êxodo 24 agora, nós veríamos que Moisés leu as palavras da lei diante do povo. O povo jurou que obedeceria a Deus,
que obedeceria à lei de Deus. Aí Moisés ordena o sacrifício de bezerros. Esses bezerros são sacrificados. Moisés pega o sangue desse sacrifício, divide em 2 partes. Uma parte desse sangue ele derrama sobre o altar. E a outra parte ele guarda. Aí Moisés lê novamente o livro da lei. Ele lê novamente a lei diante do povo. E o povo novamente jura que vai obedecer à lei de Deus. E então Moisés pega aquela parte do sangue que ele guardou e ele joga sobre o povo. Ele asperge o povo com aquele sangue. Ele borrifa o povo com aquele sangue. E ele diz, eis o sangue da aliança que o Senhor Deus está fazendo convosco. Só aparece ali a borrifação do povo com o sangue dos sacrifícios de bezerros. Mas aqui o escritor de Hebreus, ele cita o sacrifício de bodes também. Ele cita a água da purificação. Ele cita essa lã vermelha, essa lã purpúrea. Ele cita esse sopo. Ele cita a aspersão do livro da lei. E no versículo 21, ele cita a aspersão do tabernáculo e dos utensílios do tabernáculo com o sangue dos sacrifícios. Ele juntou os sacrifícios inaugurais da primeira aliança com coisas, com cerimônias e sacrifícios que só iriam ocorrer mais tarde. Por que ele fez isso? Uma explicação mais detalhada está na pregação passada. Ele fez isso para demonstrar que há uma unidade básica dentro das alianças bíblicas. De modo que mesmo os sacrifícios e cerimônias que só ocorreriam depois, já estavam presentes lá no sacrifício inaugural da primeira aliança. E então, no versículo 22, o nosso escritor resume todos os sacrifícios e cerimônias da primeira aliança da seguinte forma: e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão, não há perdão dos pecados. Ele faz uma ressalva aqui, quase todas as coisas. Essa ressalva aqui se refere àquelas coisas que eram purificadas com água, por exemplo. A lei determinava que algumas coisas fossem purificadas com água. A lei determinava que outras coisas fossem purificadas com fogo. Por isso que ele diz, quase todas as coisas se purificam com sangue, segundo a lei. E sem o sangue, sem derramamento de sangue, não há perdão dos pecados. Mas quais coisas que foram ou que eram purificadas com sangue na primeira aliança? Dos versículos 19 e 21 nós temos a resposta. O livro da aliança foi purificado com sangue, o povo foi purificado com sangue. Isso no versículo 19. No versículo 21, o tabernáculo foi purificado com sangue e os utensílios que eram utilizados nas cerimônias e nos sacrifícios também foram purificados com sangue. Mas não tem uma coisa errada aqui? Vocês não acham uma coisa estranha aqui? Porque é fácil da gente entender por que o povo deveria de ser purificado com sangue. Porque, afinal de contas, assim como nós, eles também eram pecadores e eles também estavam aquém da glória de Deus. Então não é difícil a gente entender por que o povo deveria de ser purificado com sangue. Mas por que as outras coisas deveriam ser purificadas com sangue? Por que o livro da aliança tinha que ser purificado com sangue? Por acaso o livro da aliança estava impuro? Para ele ter que ser purificado com sangue? Por acaso o tabernáculo estava impuro? Por acaso os utensílios que eram usados no culto a Deus lá na antiga aliança estavam impuros, que eles também tinham que ser purificados com sangue? A questão é que a palavra catarizou tem um significado duplo.
ela pode ser entendida tanto como a purificação do pecado, como também como a consagração para um propósito. Essa palavra, ela tem esse duplo sentido. Da mesma forma que a palavra grega para aliança pode ser entendida como aliança e testamento, a palavra grega e hebraica para purificação tem o sentido tanto de purificar o pecado, como também de consagrar para um propósito. Então o autor de Hebreus está dizendo que o sangue dos sacrifícios da antiga aliança servia para purificar o povo dos seus pecados e servia também para consagrar os objetos do culto a Deus na antiga aliança, de todas as cerimônias que eram praticadas lá. E é com esse entendimento que nós chegamos de novo no versículo 23. As cópias das coisas celestiais eram consagradas com o sangue dos sacrifícios de animais. Mas as próprias coisas celestiais deveriam de ser consagradas com sacrifícios superiores aos sacrifícios de animais. É isso que o escritor de Hebreus está afirmando no versículo 23. Mas o que ele quer dizer com cópias ou figuras, como nós temos aqui? O que ele quer dizer com cópias ou figuras das coisas celestiais? A gente pode voltar um pouquinho para Hebreus capítulo 8. Hebreus 8, versículo 5. Os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque lhe foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Quando a gente lê o livro de Êxodo, depois que Deus libertou o povo de Israel lá do Egito, Moisés sobe o Monte Sinai, ele fica lá por 40 dias e 40 noites, e ele fica lá com Deus. Durante esses dias e essas noites, Deus ordena para Moisés tudo aquilo que Moisés deve fazer, tudo aquilo que Moisés deve construir. O tabernáculo, a arca da aliança, o altar e todas as demais coisas. E Deus mostra para Moisés no monte o modelo daquelas coisas que Moisés deveria de construir. E o escritor de Hebreus pega esse pequeno detalhe que nos passa batido quando nós lemos Êxodo. Ele pega esse primeiro detalhe e ele diz o seguinte: olha, Deus mostrou para Moisés o modelo daquilo que Moisés deveria de construir, o modelo do tabernáculo, da arca da aliança e assim por diante. Isso quer dizer que essas coisas que Moisés construiu, essas coisas que pertencem ao culto da antiga aliança, são cópias das coisas celestes, são cópias das coisas que existem nos céus. São cópias das coisas que existem na habitação de Deus. A gente vai voltar para Hebreus capítulo 9, versículo 23. De sorte que era bem necessário que as figuras, que as cópias das coisas que estão nos céus fossem purificadas com esses sacrifícios de animais. Mas que as próprias coisas celestiais fossem consagradas com sacrifícios melhores do que estes, com sacrifícios superiores a estes. No Antigo Testamento, o tabernáculo e depois o templo era a habitação de Deus. O tabernáculo e o templo era onde Deus habitava. Onde o sacerdote se apresentava com o sangue dos sacrifícios para o perdão dos pecados do povo e para interceder a Deus a favor do povo. Mas a habitação de Deus no tabernáculo e depois no templo era uma habitação apenas simbólica, porque Deus não habita em templos de pedra feito por mãos humanas. Deus habita nos mais altos céus.
Não nessa atmosfera que está acima de nós e nem no espaço. Deus habita, a gente poderia dizer, numa dimensão superior à nossa, numa dimensão que não está limitada nem pelo tempo e nem pelo espaço. E assim como Moisés teve que consagrar a habitação simbólica e tipológica de Deus aqui na terra, com o sangue dos animais, para que Deus aceitasse as ministrações que os sacerdotes fariam a favor do povo, assim também era necessário que a própria habitação verdadeira e celeste de Deus fosse consagrada por sacrifícios superiores. O tabernáculo e todos os utensílios do tabernáculo foram consagrados com o sangue dos animais para que Deus aceitasse tudo aquilo que os sacerdotes fossem fazer a favor do povo. Deus tinha que aceitar aquilo. E a única forma de Deus aceitar aquilo, as ministrações deles, era se o tabernáculo fosse consagrado com o sangue dos sacrifícios. Bom, Jesus também é um sumo sacerdote. Só que Jesus não ministra num tabernáculo erguido por mãos humanas. Jesus ministra na própria habitação de Deus, no céu. Então, assim como Moisés consagrou o tabernáculo terreno com o sangue dos sacrifícios, Jesus também tinha que consagrar a própria habitação de Deus, o céu, o tabernáculo celeste, com o seu próprio sangue, para que dessa forma Deus aceitasse a intercessão de Jesus a favor do seu povo. Se Jesus não consagrasse a habitação celeste de Deus, o tabernáculo celestial de Deus, com o seu próprio sangue, Deus não aceitaria a intercessão de Jesus a nosso favor. E o nosso escritor, ele, plural aqui, né? Ele coloca no finalzinho do versículo 23, com sacrifícios melhores, com sacrifícios superiores. Esse plural aqui é só por uma razão estilística. Porque ele falou acerca dos sacrifícios antes, né? De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu se consagrassem. Peraí, eu me perdi aqui. Ele está falando acerca de vários sacrifícios, né? Então ele cita os sacrifícios superiores para contrastar, com os outros sacrifícios inferiores que eram efetivados debaixo da primeira aliança. Ele faz esse contraste e é por isso que ele coloca no plural. A teologia católica se apega a esse plural aqui para dizer, olha, não é só um único sacrifício. São vários sacrifícios superiores. E eles se apegam a isso, então, para justificar a missa. Para dizer, então, que o padre está correto em sacrificar novamente a Jesus no altar, porque são vários sacrifícios que devem ser feitos. Mas logo mais adiante, o escritor de Hebreus vai dizer que Jesus morreu uma única vez. Então, fica claro que quando ele coloca o plural ali, ele coloca esse plural apenas em função do estilo, para combinar com aquilo que ele está falando. Ele está falando de sacrifícios no plural inferiores, agora ele fala de sacrifícios superiores. O cumprimento de todos os sacrifícios e cerimônias da antiga aliança na única morte de Jesus fica claro no versículo 20. No versículo 20, o escritor de Hebreus está citando as palavras de Moisés, lá em Êxodo 24. Mas ele modifica as palavras de Moisés. Moisés diz, eis o sangue da aliança que Deus tem feito convosco. Ele modifica as palavras de Moisés para dizer o seguinte, este é o sangue da aliança que Deus vos tem ordenado. E ele faz essa modificação para a gente se lembrar das palavras, para nós nos lembrarmos das palavras de Jesus. Quando Jesus estava instituindo a ceia, que é aquilo que nós vamos celebrar nessa noite, Jesus disse, tomai, bebei, este é o sangue da nova aliança no meu sangue.
Então o escritor de Hebreus, ele modifica as palavras de Moisés para que nós, lendo as palavras de Moisés, nos lembremos das palavras de Jesus. E dessa forma percebamos que tudo aquilo, todo o sangue derramado debaixo da primeira aliança, se cumpriu em Jesus. E Jesus, de fato, cumpriu todas as coisas. Com o seu sangue, Jesus purificou o seu próprio povo dos pecados deles. E com o seu sangue, Jesus também consagrou a habitação celestial de Deus como lugar onde Ele mesmo intercede a favor do seu povo diante de Deus. E é por isso que a ascensão de Jesus ao céu é muito importante. E infelizmente, na maioria das vezes, ela não é, a ascensão de Jesus ao céu não é entendida e até mesmo desprezada por nós. Versículo 24. Porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, que é uma figura, cópia do verdadeiro, porém ele entrou no mesmo céu para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Os sacerdotes da primeira aliança, eles entravam na presença simbólica de Deus no tabernáculo, com o sangue dos sacrifícios para interceder a favor do povo. Era isso que eles faziam. Assim também Jesus entrou na presença de Deus, mas não na presença simbólica de Deus, não no tabernáculo terreno, que era mera cópia da habitação celestial de Deus. Não, Jesus entrou nos céus e com o seu próprio sangue, ele consagrou a verdadeira habitação de Deus para que lá ele possa ministrar e interceder a Deus a favor de nós. Já em outros lugares, o escritor de Hebreus tinha afirmado que em vez de entrar no tabernáculo terrestre, como os sacerdotes da primeira aliança, Jesus havia entrado no próprio céu, na habitação de Deus, para interceder por nós e para nos ajudar quando nós fôssemos tentados. Hebreus capítulo 4. Versículo 14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Também Hebreus, capítulo 8, versículos 1 e 2. Ora, o resumo do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está assentado nos céus à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Então o escritor de Hebreus já havia falado que Jesus ministra num tabernáculo celeste e não num tabernáculo terreno, como os sacerdotes da antiga aliança faziam. Mas só agora nós entendemos a importância da ascensão de Jesus ao céu. Sem a ascensão de Jesus ao céu, o ministério sacerdotal de Jesus estaria incompleto e nós estaríamos perdidos. É por isso que Jesus, lá nos evangelhos, diz: vos convém que eu volte ao Pai. É conveniente para vocês que eu volte ao Pai. Porque se Jesus simplesmente tivesse morrido, ressuscitado e ficado conosco aqui na terra, não haveria nada que ele poderia fazer para nos salvar. Assim como o sacerdote, lá no Antigo Testamento, ele tinha que oferecer o sacrifício, e então ele tinha que entrar, no caso o sumo sacerdote, ele tinha que entrar no Santo dos Santos, na presença de Deus, com o sangue daquele sacrifício, para cobrir os pecados do povo com aquele sangue, era necessário que Jesus comparecesse também na presença de Deus, não no templo lá em Jerusalém, mas no próprio céu.
Se Jesus não tivesse subido ao céu, o ministério de Jesus estaria completo e nós estaríamos perdidos. Mas estando no céu, à direita de Deus, reinando soberano sobre os céus e sobre a terra, Jesus intercede e trabalha de forma incansável a nosso favor. E daí a gente pode pensar, mas será que Jesus está intercedendo e trabalhando de forma incansável a meu favor? Porque olha a minha vida como ela está. Olha a crise que eu estou vivendo. Perdi o emprego por causa do coronavírus. Será que Jesus, de fato, está intercedendo e trabalhando de forma incansável por mim? Porque se ele estivesse, eu não ficaria doente. Se ele estivesse, eu não passaria por dificuldades nessa vida. Na maioria das vezes, os nossos olhos carnais não percebem que Jesus está intercedendo e trabalhando de forma incansável a nosso favor. Porque Jesus não está intercedendo e trabalhando para que nós sejamos prósperos do ponto de vista humano, mundano e satânico. Jesus não está lá no céu intercedendo e trabalhando de forma incansável para que cada um de nós tenha um salário de R$1 milhão por ano ou de 10 milhões de reais por ano. Ou para que todos os nossos sonhos se cumpram. Para que todos os nossos planos deem certo. Para que nós consigamos alcançar todas as nossas ambições. Não é por isso que Jesus está lá no céu, intercedendo e trabalhando de forma incansável. Jesus está intercedendo e trabalhando de forma incansável para que nós sejamos prósperos, sim, mas prósperos do ponto de vista de Deus. E ser próspero do ponto de vista de Deus, muitas vezes, significa ser perdedor aos olhos do mundo. Ser próspero aos olhos de Deus, muitas vezes significa ser um ninguém nesse mundo, ser um nada nesse mundo. Olha o que o escritor de Hebreus fala acerca daqueles pelos quais Jesus intercede e trabalha de forma incansável em Hebreus capítulo 11, versículo 32. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de e de Baraque, de Sansão, e de Jefté, e de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, na fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos estranhos. As mulheres receberam pela fé pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, serrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos esses, sendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, porque provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Ser próspero do ponto de vista de Deus, muitas vezes significa
segundo o versículo 33, experimentar escárnios, açoites, cadeias, ser apedrejado, ser cerrado, ser morto ao fio da espada. Significa não ter nenhuma roupa bonita a ponto de ter que andar vestido de pele de ovelhas e de cabras. Significa ser desamparado aos olhos do mundo, aflito e maltratado. Significa andar errante pelos desertos e pelos montes, pelas covas, e ter as cavernas da terra como casa. Desses, o escritor de Hebreus fala, desses o mundo não era digno. Mas diante dos olhos do mundo, um baita de um bando de perdedor. Um bando de pé rapado que não tem onde cair. Morto. Jesus está intercedendo e trabalhando para que nós sejamos prósperos do ponto de vista de Deus. E isso, muitas vezes, significa ser um perdedor aos olhos do mundo. Mas o que você prefere? Ser um perdedor aos olhos do mundo e um vencedor aos olhos de Deus? Ou você prefere ser um vencedor aos olhos do mundo e um perdedor aos olhos de Deus? O que vale mais para você? Vale mais para você a glória de Deus ou a glória dos homens? Vale mais para você o louvor que Deus dá àqueles que creem nele e são fiéis a ele? Ou vale mais para você o louvor que os homens dão? No Evangelho de João, Jesus fala sobre isso. E Jesus diz que aqueles judeus lá, eles nunca iriam conseguir crer nele, porque eles preferiam a glória dos homens. Eles desprezavam a glória de Deus. Eles preferiam ser bem vistos, não por Deus, mas pelos homens. O que adianta ganhar o mundo inteiro se o preço do mundo inteiro é a perdição da tua alma? Você pode ganhar o mundo inteiro. E nesse processo todo, perder a alma. E Jesus diz, tolo, burro, essa noite tu vai morrer e tudo aquilo que tu juntou não vai te ajudar em nada. Tu vai apodrecer da mesma forma que os pobres coitados desse mundo apodrecem. Teu corpo vai ser comido pelos mesmos vermes que comem os corpos dos pobres. Não perca a tua alma tentando conquistar o mundo, porque Jesus já fez isso por você. Ao morrer na cruz para inaugurar a nova aliança, Jesus também nos deu a promessa de uma herança eterna. E a promessa da herança eterna é o mundo inteiro. Jesus foi feito por Deus herdeiro do mundo, e quando Jesus morreu por nós, nós fomos feitos com Jesus herdeiros do mundo. Então a gente não precisa se cansar tentando conquistar o mundo, porque Jesus já conquistou o mundo para nós. A questão é que a gente tem que ter um pouquinho de paciência. Não é agora que nós herdaremos o mundo. Nós herdaremos o mundo quando Jesus voltar. Então tem que ter um pouquinho de paciência. Então fique firme na sua fé em Jesus, mesmo que a sua fé em Jesus faça você passar por
tristezas, por dores, por sofrimentos, porque no fim da história, quando Jesus voltar, o mundo inteiro será teu. Fique firme na sua fé em Jesus, sem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. E você pode ficar firme na sua fé em Jesus, não porque você tem a capacidade de fato ficar firme em Jesus. Você pode ficar firme na sua fé em Jesus, porque dia e noite o próprio Jesus comparece na presença de Deus para interceder por você. Você já parou para pensar nisso? Dia e noite, Jesus está intercedendo ao Pai a teu favor, para que você permaneça firme na fé até o fim, e assim você receba a salvação e a herança eterna que foram prometidas a você no Evangelho. E se tem uma intercessão que Deus sempre responde de forma positiva, é a intercessão o próprio Filho faz a favor do seu povo. Ou vocês acham que Jesus faria alguma intercessão diante de Deus e Deus diria, não, Jesus, não. Isso aí que tu pediu eu não vou fazer. No Evangelho de João também, quando Jesus está prestes a ordenar que Lázaro ressuscite dentre os mortos, Jesus ora dizendo, Pai, eu te dou graças porque o Senhor sempre me ouve. Ouve ali tem o sentido de o Senhor sempre me responde de forma positiva. Tudo aquilo que eu peço ao Senhor, o Senhor faz. Então Jesus está dia e noite intercedendo ao Pai a teu favor, e Deus nunca vai deixar de responder de forma positiva uma intercessão que Jesus faça a teu respeito. E a resposta de Deus à intercessão do Filho é o envio do Espírito Santo. Para que por meio da leitura e da pregação da palavra e da comunhão com os irmãos, o Espírito Santo te convença dos pecados e te leve a obedecer a Deus pela santificação que Ele mesmo opera em você. Você tem se aproveitado da presença do Espírito Santo que Deus, o Pai, te concedeu em resposta à intercessão que Jesus fez a teu favor? Você tem dado crédito a tudo isso que Deus tem feito por ti? Que o Deus triuno tem feito por ti? Deus Pai e Espírito Santo trabalhando a teu favor. Você tem se aproveitado disso? Você tem se aproveitado da presença do Espírito Santo na tua vida para se arrepender dos pecados e viver em obediência a Deus pela santificação que o próprio Espírito Santo opera em você? Ou você não tem aproveitado isso? Você tem desprezado o Espírito Santo? Tudo aquilo que nós recebemos de forma graciosa de Deus deve ser usado para que nós vivamos em obediência e piedade diante de Deus. Paulo escreveu assim: assim, meus amados, como sempre vocês obedecem, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, porque é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Portanto, façam tudo sem queixas e nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas do universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido e nem ter me esforçado inutilmente.
É Deus que opera em nós a vontade de querer obedecê-lo e a capacidade de obedecê-lo. Se nós temos a vontade de obedecer a Deus, é porque é Deus que está nos dando essa vontade. É Ele que opera em vós o querer. E se querendo obedecer a Deus, nós de fato obedecemos a Deus, nós só obedecemos porque Deus nos permitiu obedecê-lo. É Ele que opera em vós tanto o querer quanto o realizar. E alguém poderia pensar, bom, mas se é Deus que opera em nós o querer fazer a vontade dEle e o realizar a vontade dEle, então nós não temos responsabilidade nenhuma. Muito pelo contrário, a responsabilidade é muito maior dessa forma. Porque o que Deus pensaria de nós se Ele operasse em nós o querer obedecer à vontade dEle e nos dar a capacidade para obedecer à vontade dEle e nós simplesmente rejeitássemos isso e disséssemos, não. Eu não quero fazer isso. A responsabilidade é muito maior dessa forma. O peso é muito maior dessa forma. Porque daí Deus vai dizer, eu dei todas as condições para tu fazer e tu não quis fazer. Jesus está intercedendo dia e noite por você, para que você permaneça firme na fé até o final. E Deus responde à intercessão de Jesus enviando o Espírito Santo até você. Você tem se aproveitado da presença do Espírito Santo? Ou você tem desprezado a Jesus, a Deus o Pai e ao próprio Espírito Santo? É sério desprezar tudo aquilo que Deus tem feito por nós. Se essa tem sido a tua vida, um desprezo por aquilo que Jesus consegue a teu favor através das intercessões dele, você deve se arrepender desse desprezo. Você deve se arrepender de estar desprezando as intercessões de Jesus a teu favor por tudo aquilo que Deus, o Pai e o Espírito Santo têm feito por você em resposta às intercessões de Jesus. Mas e se eu não percebo em mim, você pode estar pensando, e se eu não percebo em mim a vontade de obedecer a Deus? E se eu não percebo em mim a capacidade para obedecer a Deus? Bom, nesse caso, ao que tudo indica, você ainda não foi introduzido na nova aliança, no sangue de Jesus. Se você não sente a vontade de obedecer a Deus, e se você não sente em você a capacidade para obedecer a Deus, então você ainda não foi introduzido na nova aliança. O que significa dizer que você ainda está morto em delitos e pecados. E o que fazer nesse caso? Se você percebe que não tem nem vontade e nem capacidade de obedecer a Deus, e isso não te preocupa nem um pouco, então não há nada a ser feito. Se você não se preocupa de não ter nem a vontade de obedecer a Deus e nem a capacidade de obedecer a Deus, então nada pode ser feito com você. Porque Jesus não veio chamar aqueles que não reconhecem que precisam dele.
Jesus veio chamar apenas aqueles que reconhecem que são pecadores e que precisam da sua salvação. Eu posso estar caindo de morto, de tanta doença, mas se eu não quiser aceitar o tratamento que o médico me dá, o que o médico pode fazer por mim? Nada, né? Se ele diz, João, tu tem que fazer isso. João, tu tem que fazer esse tratamento aqui, tem que tomar aquele remédio lá, tem que fazer essa cirurgia aqui, porque se tu não fizer, tu vai morrer. E eu não levo a sério, o que o médico pode fazer por mim? Nada. Jesus também age assim. Mas se o fato de você perceber que não tem nem a vontade, nem a capacidade de obedecer a Deus te preocupa, então você deve clamar a Deus por misericórdia e por graça. Você deve se humilhar na presença de Jesus, reconhecendo os pecados, reconhecendo que você não quer e nem mesmo tem a capacidade de obedecer a palavra de Jesus. Confesse a Jesus com fé todos os teus pecados. Confesse com fé toda a tua incapacidade, e então Jesus vai interceder ao teu favor a Deus. E eles juntos te darão o Espírito Santo. E então o Espírito Santo virá até você e ele transformará a tua vida, segundo as promessas da nova aliança no sangue de Jesus. E então, dessa forma, a tua vida estará segura, eternamente segura, porque Jesus comparece e continuará a comparecer na presença de Deus para interceder a teu favor. Mas Jesus somente pode comparecer hoje na presença de Deus para interceder a teu favor, porque no passado, Jesus se manifestou nesse mundo para aniquilar o teu pecado. Muitas vezes nós caímos no erro de dividirmos os eventos e os atos de Jesus, como se eles não tivessem relação uns com os outros. Mas da mesma forma que havia uma unidade básica entre todos os sacrifícios e cerimônias da antiga aliança, assim também ocorre na nova aliança no sangue de Jesus. Todos os eventos da vida de Jesus e todos os seus atos juntos cooperam para a concretização da nossa salvação. E se nós isolarmos uma coisa da outra, nós perderemos tudo. O nascimento de Jesus, a sua vida, o seu ensino, a sua morte, a sua ressurreição, a sua ascensão aos céus para assentar-se à destra do Pai, o envio do Espírito Santo, a sua intercessão e o seu governo, e a sua volta em glória, tudo isso está interligado de tal forma que se faltasse qualquer uma dessas coisas, o ministério de Jesus estaria incompleto e a nossa salvação estaria perdida. Versículo 25. Nem também para si mesmo Jesus entrou para se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. O sumo sacerdote entrava na presença simbólica de Deus, no Santo dos Santos, uma vez no ano, durante todos os anos do seu ministério, para cobrir de forma simbólica os pecados do povo com o sangue dos animais. Mas como o sacerdócio de Jesus é superior ao sacerdócio da antiga aliança, Jesus não precisava oferecer o mesmo sacrifício repetidas vezes. Pelo contrário, como o sacrifício que Jesus ofereceu é Ele próprio, o seu sangue e a sua vida, Jesus ofereceu-se a si mesmo e o seu próprio sangue como sacrifício uma única vez. Se fosse necessário que Jesus se oferecesse a si mesmo como sacrifício repetidas vezes, então Jesus teria que eternamente morrer e ressuscitar desde a fundação do mundo, e a história não teria fim. Versículo 26. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Se fosse necessário que Jesus se oferecesse a si mesmo como sacrifício várias e várias vezes,
desde a eternidade passada até a eternidade futura, Jesus estaria num ciclo eterno de morte e ressurreição. E a história não teria fim. Porque ele eternamente teria que estar repetindo sempre o mesmo sacrifício. Aí agora a segunda metade do versículo 26. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez ele se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Há 2000 anos atrás, na plenitude dos tempos e na consumação dos séculos, Jesus se manifestou uma única vez nesse mundo para aniquilar o pecado de todos nós pelo sacrifício de si mesmo. As expressões plenitude dos tempos que Paulo usa lá em Gálatas, capítulo 4, e consumação dos séculos, que o escritor de Hebreus usa aqui, significam que com o nascimento de Jesus, com a sua vida, a sua morte, a ressurreição, a ascensão e a sua volta, a história está completa. Normalmente nós dizemos que Jesus é aquele que dividiu a história em duas partes, antes de Cristo e depois de Cristo. Mas do ponto de vista bíblico, Jesus não é aquele que divide a história. Do ponto de vista bíblico, Jesus é aquele que completa a história. Sem Jesus, a história jamais estaria completa, porque em última instância, a nossa história e a história desse mundo não é a história humana. Em última instância, a história que nós estamos vivendo é a história de Deus. Jesus veio na plenitude dos tempos e na consumação dos séculos, porque Ele é a plenitude dos tempos, Ele é a consumação dos séculos. Mas como a história já pode estar completa e os séculos consumados há 2000 anos atrás, na primeira vinda de Jesus, se ainda Jesus não veio uma segunda vez? Como a história poderia já estar completa se ainda falta uma parte? Falta ainda a volta de Jesus. A história pode e de fato está completa na primeira vinda de Jesus, porque assim como todos os sacrifícios e cerimônias da primeira aliança já estavam presentes naquele sacrifício inaugural da primeira aliança, ainda que eles só foram concretizados mais tarde, assim também a segunda vinda de Jesus a essa terra já estava presente na primeira vinda de Jesus, ainda que a segunda vinda de Jesus ainda precisa acontecer. Não sei se vocês conseguem compreender a minha linguagem. Bem no início da pregação, eu afirmei que o escritor de Hebreus juntou nos sacrifícios inaugurais da primeira aliança vários sacrifícios e cerimônias que só ocorreriam depois. E eu expliquei a razão dele ter feito isso. Ele fez isso porque, embora esses sacrifícios e cerimônias só seriam feitos depois, eles já estavam presentes naquele sacrifício inaugural. Da mesma forma, a segunda volta de Jesus, ainda que falte o acontecimento dela no futuro, a segunda volta de Jesus já estava presente na primeira vinda de Jesus a esse mundo. O sentido é que, tendo Jesus vindo a este mundo, é impossível que ele não volte uma segunda vez. E se é impossível que ele não volte uma segunda vez, então a segunda vinda já estava presente na primeira. A gente deve se lembrar daquilo que foi dito antes. O nascimento de Jesus, a vida de Jesus, o ensino de Jesus, a sua morte, a sua ressurreição, a sua ascensão aos céus para sentar-se à destra do Pai, a sua intercessão, o seu governo e a sua volta em glória, tudo isso está interligado. Nenhuma dessas coisas podem ser separadas umas das outras.
Quando estava pregando em Atenas, Paulo deu certeza aos seus ouvintes de que Jesus voltaria uma segunda vez para julgar os vivos e os mortos, e ele deu essa certeza com base na ressurreição de Jesus. Paulo diz: disso Deus deu certeza a todos, que esse Jesus que eu vos prego irá julgar os vivos e os mortos, ressuscitando dentre os mortos. Ou seja, Paulo liga a ressurreição de Jesus com a segunda vinda. É como se Paulo estivesse dizendo: Jesus morreu pelos pecados, Jesus ressuscitou dentre os mortos, Jesus subiu ao céu. Isso quer dizer que é impossível que ele não volte de novo para julgar essa terra. É por isso que quando veio a este mundo pela primeira vez, toda a sua vida e todo o seu ministério, toda a vida e todo o ministério de Jesus determinaram a plenitude dos tempos e a completude dos séculos. Jesus é aquele sem o qual a história estaria sempre incompleta. Jesus é aquele sem o qual a história jamais teria um fim. E na plenitude dos tempos e na consumação dos séculos, Jesus se manifestou para aniquilar os nossos pecados pelo sacrifício de si mesmo. Isso é o que diz o versículo 26. E como nós podemos ter certeza de que de fato Jesus aniquilou os nossos pecados pelo sacrifício de si mesmo? Nós temos certeza disso porque, tendo Jesus morrido uma só vez, ele ressuscitou dentre os mortos. E ele subiu aos céus para estar assentado à destra de Deus, para reinar e interceder a nosso favor. Os sacerdotes levíticos, eles nunca poderiam concretizar o seu ministério, porque os sacrifícios que eles ofereciam eram insuficientes e eram incapazes de aniquilar os pecados do povo. Exatamente por isso que eles entravam na presença de Deus, mas logo depois eles tinham que sair. Eles não podiam entrar e ficar na presença de Deus. Eles entravam na presença de Deus com o sangue dos sacrifícios e logo depois eles tinham que sair, porque logo depois eles tinham que fazer outros sacrifícios e outras cerimônias. O ministério deles nunca estava completo, nunca estava concretizado, nunca era concluído. Sempre tinha mais coisa a ser feita. Eles não tinham, o sumo sacerdote não tinha uma cadeira ao lado da Arca da Aliança, lá no Santo dos Santos, onde ele poderia se sentar na presença de Deus. Mas Jesus, tendo se oferecido a si mesmo como sacrifício a nosso favor, ressuscitou, subiu aos céus e assentou-se sobre o seu próprio trono, à destra do Pai, para reinar e interceder a nosso favor. Jesus, pelo sacrifício de si mesmo, aniquilou o pecado do povo de Deus, aniquilou o pecado de todos aqueles que nele creem. E a questão é se os teus pecados foram aniquilados por Jesus ou não. Os teus pecados foram aniquilados por Jesus? Se eles foram aniquilados por Jesus, então por que você ainda vive na prática dos pecados que Jesus aniquilou com a sua morte? Por acaso a morte de Jesus por você teria sido em vão? Por acaso a morte de Jesus não te trouxe nenhum benefício espiritual? Mas a morte de Jesus nunca é em vão. Ela nunca é vã.
E a morte de Jesus nunca se mostra infrutífera. Se alguém afirma ter sido perdoado e liberto dos pecados pela morte de Jesus, mas de forma teimosa continua na prática dos mesmos pecados, ignorando os apelos do Espírito Santo, essa pessoa é mentirosa. Se alguém diz que teve os seus pecados aniquilados por Jesus quando ele morreu na cruz, mas ao mesmo tempo essa pessoa vive na prática desses pecados, essa pessoa está mentindo. Ela é mentirosa. E a mentira nunca liberta ninguém. A mentira sempre escraviza a pessoa que mente. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles lhe responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo, estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Eu lhes estou dizendo que vim da presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do pai de vocês. Abraão é o nosso pai, responderam eles. Disse Jesus: se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam as obras que Abraão fez, mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu lhes falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês, protestaram eles. Nós não somos filhos legítimos, o único pai que temos é Deus. Disse-lhes Jesus: se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Por que a minha linguagem não é clara para vocês? Por que são incapazes de ouvir o que eu digo? Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, porque não há verdade nele. Quando ele mente, ele fala a sua própria língua, porque ele é mentiroso e o pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, exatamente porque eu estou dizendo para vocês a verdade. A mentira nunca liberta ninguém. Só a verdade liberta. Se você diz ter tido os pecados aniquilados por Jesus, mas ainda vive na prática desses pecados, arrependa-se de estar vivendo uma mentira. E pelo poder do Espírito Santo, mortifique na sua vida o pecado que Jesus já aniquilou pelo sacrifício de si mesmo. Jesus já destruiu o pecado. E é isso que muitas vezes a gente não entende. É por isso que muitas vezes a gente vive caindo nas tentações, porque a gente pensa que o pecado tem um grande poder sobre nós, quando na verdade o pecado já foi destruído, o pecado já foi aniquilado. Ele só não sabe disso ainda. O pecado é como aquele chihuahua extremamente brabo. Ele pensa que pela brabeza dele ele pode grande coisa. Se tem coisa que eu não gosto é cachorro pequeno brabo. Aquele latido esganiçado, eu fico com raiva de cachorro pequeno brabo.
E o pecado não passa de um cachorro pequeno brabo. Ele só tem brabeza mesmo, porque ele não pode fazer nada. E a gente falha em perceber isso, a gente falha em perceber que Jesus já aniquilou o pecado na cruz. O pecado não é mais nada para aqueles que creem em Jesus. Então se arrependa de viver uma mentira. Mortifique na sua vida, com o poder do Espírito Santo, o pecado que Jesus já aniquilou pelo sacrifício de si mesmo. E então, vivendo a tua vida à luz disso, à luz do sangue que Jesus derramou por ti, a tua vida estará segura. A tua vida estará eternamente segura. Ela estará perfeitamente e eternamente segura, porque Jesus se manifestou uma única vez nesse mundo, exatamente para aniquilar o teu pecado pelo sacrifício de si mesmo. E assim como Jesus se manifestou uma única vez neste mundo, há 2000 anos atrás, para aniquilar o teu pecado pela sua morte, assim também Jesus aparecerá uma segunda vez para completar a tua salvação. Versículo 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. O escritor de Hebreus não está tentando provar aqui que as pessoas só vivem uma única vida nesse mundo e depois morrem e depois disso vem o juízo. Não é isso que ele está tentando provar. Não, na verdade, a ideia de que as pessoas vivem uma única vida nesse mundo, e daí morrem, e depois disso vem o juízo, é o ponto de partida do nosso autor aqui. Essa é a pressuposição dele, essa é a premissa maior dele. Nós até podemos usar esse verso aqui para nos contrapormos aos vários sistemas religiosos que ensinam algum tipo de reencarnação. Mas não é esse o objetivo desse versículo aqui. O nosso autor pressupõe, com base em outros textos bíblicos, que todas as pessoas que nascem nesse mundo vivem somente uma vida, morrem apenas uma vez e depois disso vem o juízo. Ele usa essa pressuposição bíblica como a sua premissa maior. Já que as pessoas vivem somente uma vida nesse mundo, morrem uma única vez e depois disso vem o juízo, assim também Cristo, tendo morrido uma vez e depois ressuscitado dentre os mortos, ele não pode mais morrer, porque simplesmente não existe mais possibilidade alguma de que ele possa morrer. A ressurreição de Jesus é uma ressurreição de um tipo diferente das demais ressurreições que aparecem na palavra de Deus. Todos os personagens bíblicos que foram ressuscitados na palavra de Deus, eles foram ressuscitados só para depois morrerem de novo. Eles ressuscitaram e depois morreram. Mas quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, por ter ele concretizado a salvação do seu povo, levando sobre si os pecados de muitos na sua morte, ele ressuscitou para nunca mais morrer. A ressurreição de Jesus, dentre outras coisas, é o testemunho que Deus deu de que o sacrifício que ele ofereceu a nosso respeito foi considerado digno e aceito por Deus. E foi considerado como eficaz para a salvação do povo de Deus. E como depois da morte segue-se o juízo, e tendo Cristo morrido e então ressuscitado, é certo que ele virá uma segunda vez, não mais para tirar o pecado, porque isso ele já fez na primeira vinda, mas agora para julgar os pecadores incrédulos e para completar a salvação daqueles que o esperam e colocam nele a sua segurança. Quem é o juiz que julgará os vivos e os mortos, senão aquele que morreu para levar os pecados de muitos e depois ressuscitou para nunca mais morrer?
enquanto você, de forma rebelde, se recusa a crer em Jesus, você estará sujeito ao juízo e à condenação que Jesus imporá sobre todos os rebeldes e pecadores que não se arrependem. Mas para aqueles que com fé e arrependimento colocam toda a sua esperança e toda a sua segurança em Jesus, para esses, Jesus vai trazer a completude da sua salvação. Mas a nossa salvação já não estava completada quando Jesus disse na cruz, tetelestai, quando Jesus disse, está consumado? Afinal de contas, está consumado ou ainda deve ser completada a nossa salvação? As duas coisas. Como diria o Chaves ou o Chapolin. A salvação está completa, porque quando Jesus morreu na cruz, todas as outras coisas que aconteceriam depois já estavam presentes lá no sacrifício inaugural que Jesus fez da primeira aliança, da nova aliança. E é por isso que na morte dele, ele pôde dizer, tetelestai, está consumado, está tudo completado. Não falta mais nada a ser feito. Mas ainda assim, essa salvação não se mostra completa nas nossas vidas. Não porque haja alguma falha na salvação que Jesus nos deu, mas simplesmente porque a história não chegou ao seu final. A história ainda está se encaminhando para o seu final. Isso quer dizer, então, que a salvação está se manifestando na história de forma paulatina, de forma contínua, mas ainda assim de forma incompleta. E ela será completada quando Jesus voltar. Se você crê em Jesus, a tua vida está eternamente segura. Porque o mesmo Jesus que morreu pelos teus pecados e comparece na presença de Deus para interceder a teu favor, esse mesmo Jesus vai aparecer uma segunda vez para completar a tua salvação no aperfeiçoamento da tua alma e na redenção do teu corpo. Porque é isso que falta à nossa salvação ainda. Ela já está completa de forma objetiva, mas de forma subjetiva, a nossa alma ainda não foi aperfeiçoada. Nós ainda não fomos completamente transformados à imagem de Jesus. Nós estamos sendo de forma paulatina transformados à imagem de Jesus, mas nós ainda não fomos glorificados. Mas quando Jesus vier, então todos nós seremos glorificados. Todos nós seremos transformados à imagem de Jesus e os nossos corpos serão transformados de tal forma que os nossos corpos não conhecerão mais morte, nem cansaço e nem doença. Esse mesmo Jesus vai aparecer uma segunda vez para completar a tua salvação, no aperfeiçoamento da tua alma e na redenção do teu corpo. O risco que nós corremos é muito maior do que crises econômicas, do que desemprego, do que acidentes de carro ou do que doenças virais. O risco que nós corremos é o inferno. Por causa dos pecados que nós cometemos contra Deus. E assim como Jesus veio a este mundo, morreu, ressuscitou, subiu aos céus, é certo que ele voltará para julgar o mundo, para julgar os vivos e os mortos. E todos os pecadores serão por ele condenados ao inferno. Você está preparado para enfrentar Jesus no dia do juízo?
Você está preparado para encarar Jesus no dia do juízo? Quem não estiver preparado para enfrentar Jesus, para encarar Jesus no dia do juízo, será eternamente condenado ao inferno. Mas para aqueles que creem em Jesus, como Jesus já os purificou de todo o pecado pela sua morte e vive agora para interceder por eles, para esses Jesus virá para consumar a sua salvação, para completar a sua salvação. Onde está a tua fé? Onde está a tua esperança? Onde está a tua confiança? Onde está a tua segurança? Salmo 146 diz o seguinte: Aleluia, louve a minha alma ao Senhor. Louvarei ao Senhor por toda a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confiem em príncipes, em meros mortais, incapazes de salvar. Quando o espírito deles se vai, voltam ao pó. Naquele mesmo dia acabam-se os seus planos. Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e que mantém a sua fidelidade para sempre. Ele defende a causa dos oprimidos e dá alimento aos famintos. O Senhor liberta os presos. O Senhor dá vista aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor protege o estrangeiro e sustém o órfão e a viúva, mas frustra o propósito dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Nada, nem ninguém nesse mundo, nem mesmo você, nem mesmo líderes políticos ou religiosos, podem te dar a segurança que você precisa para herdar a vida eterna. Nada, nem ninguém nesse mundo, nem mesmo você, nem líderes políticos ou religiosos são dignos da tua fé, da tua esperança, da tua confiança e da tua segurança. Nada e nem ninguém. Jesus é o único Messias que pode dizer: e conhecereis a verdade vos libertará, porque Ele é o único Messias que é o caminho, a verdade e a vida. Colocar a esperança e a confiança em Messias, que são meramente humanos, só vai te trazer perdição. Jesus é o único Messias que pode dizer que aquele que se coloca contra ele é mau e deve ser condenado como mau, porque somente ele é o bom Filho de Deus que se fez homem. Ninguém mais nesse mundo pode dizer que se tu está contra mim é porque tu é mau. É porque tu não presta. Jesus é o único que pode dizer isso. Crendo em Jesus, a tua salvação estará eternamente segura. A tua vida estará eternamente segura. Porque Jesus é o sacerdote da nova aliança. E como sumo sacerdote da nova aliança, Jesus comparece por ti perante Deus, agora mesmo. Como sacerdote da nova aliança, Jesus no passado se manifestou para aniquilar o teu pecado pelo sacrifício de si mesmo, e no futuro ele aparecerá uma segunda vez para completar a tua salvação.
mas confiando nas riquezas desse mundo, confiando nas tuas posses, confiando em ti mesmo, confiando em outras pessoas, você não tem seguro nenhum. Você não tem segurança nenhuma. Jesus é o único que pode te dar segurança. Jesus é o único para quem você pode ligar e Ele de fato te atende e te concede tudo aquilo que você precisa para ser salvo, para ser aceito na presença de Deus. Fora de Jesus, qualquer sentimento de segurança é um sentimento falso, é uma segurança falsa, é uma segurança falha. E não há nada pior do que uma segurança falha. Não há nada pior do que um freio que não freia. Eu já tive 2 ou 3 vezes a experiência de ficar sem freio no carro. Não há nada pior do que tu pisar no freio e o pedal simplesmente vai no fundo. Porque o freio é a segurança, O freio é a segurança que tu tem ali de que tu, a qualquer momento, tu consegue parar o carro. Tu vê o perigo na frente, tu para o carro. Confiar em qualquer outra coisa a não ser em Jesus é igual a dirigir um carro em alta velocidade com o freio que não freia. Tu vai pisar no freio, o pedal vai lá embaixo e não vai fazer diferença nenhuma. Se tu não pensar rápido e não reduzir a marcha ali, e tu está em quinta, reduzir direto para a primeira e tentar segurar o carro ali com a primeira e quando tiver numa velocidade um pouco menor, pegar e puxar o freio de mão, tu vai bater. Jesus é a única segurança que nós podemos ter de salvação eterna. Exatamente porque Ele é o sumo sacerdote da nova aliança. E é isso que nós viemos celebrar nessa noite, a nova aliança. É isso que nós viemos fazer nessa noite. Renovar com Jesus a aliança que Ele fez conosco, com o sangue que Ele derramou na cruz. Então nós vamos nos colocar de pé e vocês vão ter que retirar suas máscaras, porque nós vamos participar da ceia. Senhor Jesus, nós viemos essa noite para bebermos do cálice da salvação, para renovarmos com o Senhor a aliança que o Senhor fez conosco quando o Senhor morreu por nós naquela cruz. Agradecemos, Senhor Jesus, porque pelo Teu sangue, pela Tua vida derramada por nós na Tua morte, os nossos pecados foram cobertos, foram perdoados, foram esquecidos por Deus. Te agradecemos que pelo Teu sangue, Senhor Jesus, o Senhor nos deu todas as bênçãos espirituais. Pelo Teu sangue, Senhor Jesus, o Senhor nos fez herdeiros junto com o Senhor. De modo que agora nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com o Senhor, de tudo que existe nesse universo. Te agradecemos, Senhor Jesus, pela Tua bondade para conosco, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor manifestados por nós, quando o Senhor morreu na cruz. E te agradecemos porque o Senhor não apenas morreu
por nós e permaneceu morto. Te agradecemos porque o Senhor morreu por nós, porque o Senhor ressuscitou, porque o Senhor subiu aos céus, onde o Senhor está agora, assentado à destra de Deus, reinando e intercedendo a favor de cada um de nós, a favor de cada um daqueles que creem no Teu nome. E te agradecemos que a Tua intercessão, Senhor Jesus, nunca é em vão, assim como a Tua morte nunca será em vão, a Tua intercessão também nunca é vã. A Tua intercessão sempre terá uma resposta positiva de Deus, o Pai. E te agradecemos também que, em resposta à Tua intercessão, o Espírito Santo nos é dado para que Ele nos ajude a vivermos nesse mundo vidas dignas do Senhor. Jamais poderíamos pagar com as nossas vidas aquilo que o Senhor nos deu. Mas ainda assim o Espírito Santo nos ajuda a vivermos vidas que sejam dignas do Senhor, vidas que reflitam aquilo que o Senhor fez por nós. Te agradecemos, Senhor Jesus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós e porque na Tua vinda o Senhor trará a realidade, a plenitude da salvação que já existe, mas que ainda não chegou até nós, Senhor Jesus. Ajuda-nos a permanecermos firmes na fé até o final. É por isso agora que nós então comemos e bebemos em Teu nome, Senhor Jesus, em Tua honra e em comunhão contigo. Amém. Podemos comer e beber.